Boa noite. Boa noite. Coloquem nos comentários, por gentileza, quem está com a gente. Boa noite, Maristela. Seja bem-vinda a mais uma quinta-feira da nosso Evangelho. Olá, Boa noite, Cláudia, boa noite. Cláudia. Boa noite. Jussara, boa noite, sejam bem-vindos. E fiquem conosco até o final, né? Hoje a palestra vai ser com o Dr. Aguinaldo. Tenho certeza que todos vão gostar da palestra hoje, porque vai tocar num tema que é aquela feridinha, né? Que todos nós precisamos aprender. Como lidar. Feridinha. 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 Olá, Mena, Sandrinha, que bom que vocês estão com a gente. Elane, Solange, Suelen. Hoje eu tô de participação especial aqui, mas daqui a pouco eu vou. Caramba, quanta gente boa chegando aí, hein? Daqui a pouco eu vou me retirar. Daniela, Débora, minha amigona, sempre com a gente. A Mena, diretamente de Portugal. Ó, que chique. Ora, pois. Ora, pois. Vai dormir tarde, né, Mena? Porque aí deve estar tarde já, né? Sandra Bernardes, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem legal todo mundo aí já, né? Quer fazer uma preparação, Tá Rodney? muito alto. Aí, melhorou agora. Aí ficou bom. Bom, vamos começar então, pessoal. Vamos fazer uma preparação. Eu convido a todos que nesse momento aí já tenha preparado o seu copinho de água, tudo, para aproveitar o momento de vitalização, né, para a gente poder receber, né, já as energias salutares da espiritualidade, né? Então, eu convido a todos que fechem os olhos, né, e vamos dando boas-vindas aos nossos amigos da espiritualidade, aos nossos mentores, que nós possamos ter uma noite linda, maravilhosa, como estamos tendo todas as quintas-feiras, que nós possamos ser abençoados com grandes palavras, grandes ensinamentos trazidas pelo nosso convidado, que nossos corações possam estar abertos e que possamos estar ligados com o plano maior, junto do nosso Pai maior. E vamos abraçando, vamos envolvendo o Dr. Aguinaldo para que a nossa palestra de hoje seja recheada de bons ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá então, Cíntia. Vamos chamar nosso amigo, Dr. Aguinaldo. Vamos lá. Olá, seja bem-vindo. Boa noite, doutor Aguinaldo. Seja bem-vindo. Boa noite, Rodney, Cíntia, aos companheiros do Grupo Espírita Cascata de Luz. É um prazer imenso estar falando com vocês e trazer uma mensagem simples, mas do coração. Bom, eu ia fazer a apresentação do Dr. Aguinaldo, mas eu acho que seria legal ele falar um pouquinho dele antes de começar, né? Ele Gente, expor aí. eu vou deixar vocês dois, eu vou me retirar, tá bom? Ah, joia. Então, doutor Aguinaldo, como eu estava falando, se o senhor quiser brevemente fazer uma apresentação, né, falar para os nossos amigos aí sobre o senhor e já aproveitar e já iniciar a sua palestra. Então, Rodney, eu não tenho muito o que falar da minha pessoa, não. Eu tenho 73 anos, já militando na doutrina há 70 anos,
e de tal forma que na minha cidade, São José do Rio Preto, eu exerço a profissão de médico, cirurgião do aparelho digestivo, e há 33 anos dirijo uma casa espírita, o Centro Espírita Francisco de Assis. Então, com essa trajetória longa, sempre a gente aprende um pouquinho. E eu acho que é muito importante nós estarmos passando informações, como também recebendo, porque a vida é de duas mãos, né? A gente oferta e recebe. A gente ensina e aprende. Então, Exatamente. de estarmos conversando a respeito das doenças da alma, como é o tema que foi dado para eu abordar. Quero agradecer a confiança, o carinho de vocês, o convite, e, por certo, teremos uma noite interessante. Porque Sem dúvida. a da alma não é tão simples, mas considero que todas as doenças são doenças da alma, porque nós não conseguimos apartar, separar o corpo do espírito. Se eu disser que apendicite é doença da alma, eu estou convicto disso. Porque se o espírito age através do perispírito, via mente e emoção, gerando doenças somáticas, e de tal forma que, nesta via, nós temos o espírito comprometido, gerando uma doença. Mas se eu disser que o apendicite dá uma dor, dá um desconforto e tem que ser operado e coisa e tal, vai repercutir também na alma, então é sempre uma via de mão dupla. Mas vamos desconsiderar aqui as doenças orgânicas, vamos ficar mais atento a essas doenças que envolvem a mente, o psiquismo, o comportamento, porque aí nós vamos dar mais ênfase ao tema em si. As doenças geram dores, e as dores são bem-vindas, porque às vezes a gente quer dizer que a dor é uma coisa muito ruim. Eu digo que não, a dor ninguém quer sentir, e de uma certa forma é ruim, mas se nós entendermos que através da dor nós burilamos a nossa alma, então fica mais fácil a gente entender sob o ponto de vista, principalmente espírita, porque nós sabemos que a dor, expiação, ela vem de uma outra existência pretérita, fruto da nossa ignorância, e por conta disso, às vezes nós nos permitimos a dor. Como existe também a dor dinâmica pelo aprendizado. Nós estamos sempre aprendendo. E no aprendizado a gente erra e por conta disso a gente sofre. Existe também a chamada dor reflexiva, que é fruto de uma atitude infeliz. Quando a gente faz uma avaliação e não ouve a consciência e ao mesmo tempo dá aso, permissão a interesses escusos, satisfazendo muitas das vezes os interesses imediatos, e nós vamos pagar um tributo à chamada dor reflexiva. Mas eu quero dizer que, se nós formos falar de doença da alma, nós temos que voltar desde as doenças psíquicas, as neuroses, as psicoses, o humor deprimido, a esquizofrenia, que é uma psicose, a bipolaridade. Então, são muitas doenças psíquicas que envolvem o nosso espírito e que estão na alçada da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria. Mas eu vou falar mais voltado para as doenças da alma ligadas aos comportamentos humanos, do dia a dia, para que a gente possa realmente fazer uma análise e perceber o que nós podemos fazer para, primeiro, evitar que isso aconteça, e segundo, se já aconteceu, o que nós podemos fazer para aliviar os nossos espíritos reencarnados.
as nossas almas. No dia de hoje, o século passado foi considerado o século da depressão. Esse século nós consideramos da ansiedade. As pessoas estão muito ansiosas, praticamente vivendo no dia de amanhã, quando a gente deveria mais ser circunspecto, convergir a nossa atenção para aquilo que nós estamos fazendo, para aquilo que nós estamos vivendo e tirar o melhor da nossa experiência, tirar uma conclusão que possa nos levar à transformação por essa reflexão, por essa análise. Então, as pessoas têm dificuldade de viver o dia de hoje. Por conta disso, vivem numa ansiedade muito grande. Daí a preocupação. Se ocupam antes da hora, vivendo o dia de amanhã que não nos pertence. Eu posso dizer que o dia de amanhã Deus não nos deu. Ou seja, quem usa o amanhã está roubando de Deus. O que não é uma prática muito boa. Então, deveríamos viver mais o dia de hoje, centrar naquilo que nós estamos fazendo. Haja vista a colocação de Jesus. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Basta cada dia com seu problema. Mas as pessoas estão muito ansiosas, na expectativa de algo que possa acontecer. E, via de regra, em vez de plasmar coisas boas, geram mentalmente situações danosas. E, por conta disso, é uma expectativa de sofrimento, de frustração, de incongruência, e essa dor acaba afetando a alma, porque a ansiedade deixa a pessoa chega até no extremo da ansiedade, a um clima de pânico. Ela perde o domínio sobre si mesma, ela passa a viver um esquema muito desagradável, desde uma taquicardia até mesmo um medo profundo de tudo. Então, a gente deveria estar procurando viver mais o dia de hoje. Se eu acordar amanhã, será hoje de novo. Se eu acordar depois da manhã, será hoje de novo. Então, eu deveria mais viver no dia de hoje. Ou seja, o que eu tenho que fazer cedo, o que eu tenho que fazer à tarde e o que eu tenho que fazer à noite. Mas, de preferência ainda, de manhã, pensar no que fazer de manhã, de tarde no que fazer de tarde, e à noite, o que fazer de noite. Porque quando a gente vive fora daquele momento, a gente se perde um pouco e muitas das vezes deixa de fazer o que é certo e paga um tributo muito caro. Por exemplo, pessoas que vão fazer um vestibular no final do ano já ficam pensando como é que vai ser. Vai ser muito difícil, eu não vou passar de novo. Olha, deixa o vestibular do final do ano, vamos estudar agora. Se na pior das hipóteses não passar, começa tudo de novo, porque a vida ela é longa, não encerra em alguns meses, nem no vestibular. A vida segue, todo ano é um motivo de aprendizado, tanto é que muitas pessoas não sabem ainda que a velhinha que se coloca no bolo de aniversário significa mais um ano de luz que adquirimos por estar vivendo mais um ano nesta atual encarnação. E na nossa trajetória espiritual. É importante que a gente fique mais no dia a dia. E uma outra doença da alma muito complicada é o ciúme, o sentimento de posse. Quando a gente não é dono de nada, num relacionamento, às vezes, a gente quer dominar o outro e que o outro seja propriedade nossa. Isso gera um tormento voluntário, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, a gente deveria evitar esse ciúme. Tem pessoas que ligam para o companheiro, a companheira, e quando essa criatura sai de casa com destino ao trabalho.
A princípio parece até que é um interesse, né? Como é que você chegou? Você está bem? Mas no fundo não é nada disso. É saber se ele foi para o trabalho realmente. Porque ao sair de casa a criatura já projeta um pensamento de que ela está com atitudes infelizes, e que está traindo e está sendo infiel, e aí vai cobrar. Muitas das vezes o marido também vai trabalhar e cerceia a esposa que fica dentro de casa. Eu tenho um cliente que ele tão ciumento, que impediu a esposa de tirar a carta de motorista. Só porque ela poderia sair de carro e encontrar com alguém, ou paquerar alguém, ou ser vista por alguém que pudesse fazer ali um galanteio. Então, ele impediu a esposa de tirar a carta. E ela, frustradíssima, porque gostaria de sair, de fazer os seus afazeres, ter o carro, não, tem que ir de ônibus ou de a pé. O que aconteceu? Ela acabou desenvolvendo um câncer, uma doença de alta agressão, porque ela não conseguindo administrar essa situação, e por conta disso também, numa frustração tremenda, acabou pedindo a separação e terminou sozinha por conta de um ciúme desmedido. Então, eu entendo que um bom relacionamento é um relacionamento de confiança. Nós não podemos ficar questionando e duvidando do comportamento do outro. Melhor é que cada um cuide de si, sempre pautado na fidelidade, na honestidade, no apreço, numa valorização e no respeito ao outro, que é uma demonstração bem cabível para definir o que é amor, né? Porque eu acho que amar é compreender, valorizar e respeitar o outro. Então, o ciúme, a pessoa ciumenta, ela sofre muito, porque ela está sempre atormentada pela desconfiança, por perda de domínio sobre o outro, quando a gente sabe que ninguém é dono de ninguém. Nem de nós mesmos, porque se nós somos dono de alguma coisa, é apenas das nossas atitudes, boas ou ruins. Então, é uma doença terrível da alma. E isso angustia muito, faz sofrer demais a criatura. Uma outra doença indesejável é a crueldade, que vai além disso. Quando a pessoa é agredida de uma forma, ela pensa logo em vingança, em devolver para a outra, numa retaliação, aquilo que ela recebeu. E arquiteta planos terríveis, chegando muitas das vezes à agressão física e até mesmo o homicídio. Então, a crueldade é uma doença terrível, e que a pessoa às vezes não se dá conta. Eu nasci assim e vou morrer assim. E comigo é desse jeito, é dessa forma. E a pessoa vai se isolando, porque ninguém consegue conviver com uma pessoa cruel. Ela acaba vivendo sozinha. No máximo, ela vai agregar pessoas na mesma sintonia, que são outras pessoas cruéis. E por conta disso, ela vai sofrer na mesma proporção. Ela vai dar, como disse o nosso Francisco de Assis, é dando que você recebe. Quem dá um beijo, recebe um beijo. Quem dá um tapa, recebe um tapa. E quem não dá nada, não recebe nada. E em sendo cruel, na sua atitude agressiva de vingança, ela acaba por receber o mesmo trato, amanhã ou depois, gerando consequências graves na sua trajetória de vida. Então, pelo contrário, quando Jesus, no Sermão do Monte, colocou bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, isso é bom que nós entendamos. E para reencarnarmos na Terra, que agora está sofrendo, nesse terceiro milênio, um processo de transformação, de melhoria na sua interioridade, a Terra deixa de ser um planeta de expiação e prova para ser um planeta de regeneração.
E quem quiser reencarnar na Terra tem que ser manso, não ser bravo nem cruel, tem que ter mansuetude. Por isso é que Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a Terra. Tem um planeta que está se aproximando aqui do nosso planeta Terra, com a vibração tão negativa, e vai atrair todas aquelas criaturas que estão na mesma faixa, reencarnando ali espíritos altamente comprometidos e que não voltarão mais na Terra. E se nós quisermos aspirar, voltar aqui nesse planeta, que será muito melhor nesse outro milênio, vamos tratar de agir com mais doçura, com mais mansuetude, com mais fraternidade, entendendo que nós somos todos irmãos, filhos de Deus, na mesma caminhada. E quem age com esta crueldade sofre amargamente, porque todo instante ele está esperando uma retaliação também pela sua atitude infeliz. Uma outra doença da alma que a gente vê e que o Kardec, ao questionar os benfeitores, os grandes entraves para o progresso do espírito, o benfeitor disse a ele, o egoísmo e o orgulho. Então, o egoísmo é outra doença da alma. Nós somos agraciados pela misericórdia divina, que nos dá todos os recursos para nós exercitar o nosso progresso evolutivo. Temos uma terra maravilhosa, temos uma família que nos recebe com muito carinho, temos um corpo perfeito, que é a máquina mais perfeita que Deus criou no nosso nível de conhecimento, com recursos ainda indizíveis que nós médicos estamos longe ainda de compreender. Então, temos um corpo, temos amigos, temos saúde, temos oportunidade de trabalho. Então, nós temos tudo. Se nós quisermos adentrar as benesses que a Terra nos oferta, o alimento, a fonte cristalina da água, para que a gente tenha uma vida plena, saudável, desfrutando de todos os recursos necessários para a nossa sobrevivência. E veja que Deus não exige nada de nós. Ele é extremamente pródigo. Ele apenas doa com muito amor. Se nós temos tudo isso gratuitamente e as outras aquisições pelos recursos que nos são dados para adquirir essas novas aquisições, veja que não tem espaço para egoísmo. Nós teríamos mais que dividir, repartir com os outros aquilo que nós temos. Feliz daquele que já entendeu isso e começa a ver no outro um irmão que necessita de ajuda e parte para ajudar. Mas não nessa negociata de que eu vou dar para receber, vou dar aqui para receber no plano espiritual. Não. Pelo simples fato de entender que a pessoa está necessitada, nós temos recursos e podemos ofertar. Tem a pergunta 642 do Livro dos Espíritos, que para mim é a pergunta mais complicada do Livro dos Espíritos. Quando o Kardec pergunta, basta não fazer o mal para ser agradável a Deus? Aí o benfeitor disse a Kardec, não. É necessário fazer o bem, porque de ordinário nós somos responsáveis até pelo mal, advindo do bem que não deixamos de fazer. Por exemplo, se uma pessoa nos pede uma cesta básica, a gente nega e chama às vezes a pessoa de aproveitadora, de vagabunda, de preguiçosa. E a gente sabe que aquela pessoa está com os filhos em casa, chorando, lastimando a ausência de um alimento, e na expectativa de adquirir, ele nos pede uma cesta básica. E a gente arruma todas as desculpas para não ajudar. Essa pessoa passa num local qualquer, ou num
armazém ou no mercado e roubam a cesta básica. Essa pessoa é presa. Culpa de quem? Nossa. Talvez a gente justifique, não, ele que roubou, ele que foi preso, não tem nada a ver com isso. Lógico que tem. Se nós dessemos a cesta básica, ele iria louvar o Criador, louvar a atitude feliz daquela pessoa que deu a cesta, enchendo-se de esperança, buscando um trabalho no outro dia, e evitaria o roubo e ser preso. Veja que nós poderíamos ter evitado toda essa desdita, pelo que nós ficamos responsáveis ao negar a cesta. Então, somos responsáveis até pelo mal advindo do bem que nós deixamos de fazer. Então, o egoísmo é uma doença gravíssima da alma e que nós temos que fazer todo o empenho para alijar essa doença. E isso não é do dia para a noite, isto é mediante uma luta muito grande, abrindo mão das coisas materiais que, entre aspas, nos pertencem, sabendo que nós somos meros usufrutuários das benesses divinas. E, ao partir daqui, tudo fica, materialmente falando, para que outras pessoas possam utilizar. Enquanto está na nossa posse, no nosso domínio, seria de bom alvitre que minimizássemos a dor do outro, ofertando parte destas aquisições materiais. Eu falei do egoísmo e do orgulho, que são as duas chagas da humanidade. O orgulho é outra doença terrível da alma, porque a pessoa se acha melhor do que a outra, não é capaz de estender a mão. Agora nem pode, né? Por conta do Covid, é só um toquezinho de costa de mão. Mas o cumprimento, o abraço, e entendendo que ninguém é melhor do que ninguém. Hoje nós estamos numa condição melhor do que o outro, socioeconomicamente. Mas numa outra encarnação, às vezes não. Tem uma mensagem de uma rainha no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ela coloca que aquelas pessoas a quem ela desprezou na Terra, quando ela desencarnou, ela teve que pedir ajuda, recurso espiritual. Então, quantas pessoas que vão se decepcionar ao chegar no mundo espiritual e entender que lá nós seremos medidos pelo amor que albergamos em nosso espírito, pela fraternidade, pela humildade, não por esta condição socioeconômica, pelos títulos, pelas honrarias que ora detemos, mesmo porque isso fica aqui na Terra. Lá em cima, vamos nos chamar de irmão Aguinaldo, irmão Rodney, e assim por diante. Então, nós precisamos cuidar um pouco mais desta humildade, entender que ninguém é melhor do que ninguém. Nós podemos até ser melhores naquilo que nós fazemos. Sim, naquilo que eu faço, eu posso ser melhor do que o outro, mas naquilo que a pessoa faz, ela é melhor do que eu. Mas isso faz parte do nosso progresso, da nossa evolução espiritual, fazendo dessa atual existência um aprimoramento de algumas aptidões, porque cada existência se presta a um aprendizado de alguma coisa, muitas das vezes até bem isoladamente. Às vezes procuramos aprender de tudo um pouco, mas dando mais ênfase a um tipo de virtude. Então, vamos entender que o orgulho também não tem espaço. Eu lembro de uma pessoa muito bem aquinhoada aqui na minha terra, e estávamos participando de uma festa, e fizeram um comentário desairoso sobre esta pessoa. E ele, não querendo dar o braço a torcer, disse que o que valia era o cheque que ele tinha no bolso. Pouco tempo depois,
teve uma parente muito próximo sofrendo um acidente muito grave, e que todo aquele dinheiro que ele fazia questão de frisar, que tinha, não foi o suficiente para devolver a integridade ao seu parente. Então, não tem razão para ter orgulho. Pelo contrário, nós devemos estar nos nivelando por baixo, porque humildade vem de humus, vem de terra. Então, a humildade vem da terra, no plano mais baixo possível. Quando eu falo de plano baixo, é porque abaixo da terra só adentrando o seu interior, né? Mas acima da terra tem a nossa pessoa, tem as árvores, tem toda uma gama de coisas da criação divina. Então, humildade significa nós nos nivelarmos por baixo. E quando fizermos qualquer referência a outro, vamos entender que essa criatura tem valor para Deus. Nada deixa de ter valor para Deus. Deus ama incondicionalmente toda a sua criação e valoriza cada elemento que está contido na sua criação, na natureza. E falando de doença da alma, eu quero me reportar a uma doença que tem consumido a saúde física, que é a gula. Tem pessoas que vivem para comer, não comem para viver. E a gula é uma doença muito grave, porque ela faz com que a pessoa perca a razão, deixe de ter o tirocínio de como se conduzir para manter a saúde física. Nós sabemos que a obesidade, ela atrapalha muito a nossa condição humana, física, e por conta disso atrapalha também a nossa evolução espiritual. Porque é bom que nós prolonguemos o máximo a nossa estada na Terra. E nós viemos programados para viver aqui em torno de 110 anos. Nosso corpo suportaria, quando bem tratado, 110 anos de vida. Mas a gente desencarna com 70, 80, felizmente está melhorando pela própria medicina, que evolui muito, pelas pessoas que estão mais preocupadas em se cuidarem. Então, nós estamos desencarnando mais velhos. Mas desencarnamos mais cedo exatamente por não respeitar o corpo. E aí, então, comemos muito, engordamos, geramos as doenças do corpo. E essas doenças vão mais tarde gerar problemas em nível físico, nos levando ao desencarne e não cumprindo a nossa meta de viver longamente com o aprimoramento do espírito e voltando melhor do que chegamos para o mundo espiritual. Então, a gente precisa se cuidar um pouco melhor. Quando se come muito, acumula-se muito e gera situações desastrosas. Por exemplo, a obesidade gera dor na coluna, hérnia de disco. Hoje mesmo no meu consultório foi um rapaz obeso com uma dor ciática, não conseguindo quase andar. Eu disse para ele, olha, precisa emagrecer. Dor no joelho, tendo que fazer prótese. A artrose impossibilita a pessoa de caminhar, não só no joelho, como no quadril. Por suportar um peso exagerado, os ossos se desgastam, as cartilagens desaparecem, e osso com osso gera muita dor. Hipertensão, diabetes. Então, hoje, o pessoal está se entregando à cirurgia bariátrica, transferindo responsabilidade para o cirurgião para resolver um problema grave, que é a obesidade. Quando a gente poderia solucionar. Eu digo que isso é gordo quem quer. Com a minha cabeça, evidentemente. Mas outro dia eu tive a grata satisfação de receber no meu consultório uma moça que queria fazer uma plástica de abdômen.
E eu perguntei, você fez bariátrica? Ela disse, não, não fiz. Mas como? Você emagreceu bastante? Sim, perdi 60 quilos. Eu disse para ela, mas como perdeu 60 quilos? Quantos quilos você pesava? 130. Coloquei na balança, 70. Então ela perdeu 60 quilos. Aí eu, curioso, perguntei para ela, mas como você conseguiu essa façanha? Disse, olha, doutor, fui a um nutrólogo e perdi 2 quilos por mês. 128, 126, 124. Até que eu cheguei aos 100. A partir daí eu fui para a academia e continuei perdendo mais 2 quilos por mês. E de tal forma que em 30 meses eu emagreci 60 quilos. Quando nós falamos para a pessoa emagrecer, se emagrecer 10 quilos, ela quer emagrecer 10 quilos hoje, num mês. Mas você deveria, como é a nossa proposta de trabalhar o nosso espírito, um trabalho a longo prazo, assim nós deveríamos também trabalhar a nossa obesidade a longo prazo, perdendo 1 quilo por mês. 10 meses, 10 quilos, 20 meses, 20 quilos, assim por diante. E manter, porque quando Kardec definiu que o bom espírito é aquele que combate tenazmente as suas más tendências, sofrendo uma transformação moral, assim nós devemos fazer com a nossa saúde também, trabalhando a nossa saúde, devagarzinho, procurando nos equilibrar para termos um bom fim. Porque não adianta viver muito, mas viver mal. Precisamos viver bastante e bem. E temos condições para isso. Então, comer menos, ser mais seletivo, uma alimentação saudável e praticar bastante exercício, que ajuda bastante também nesse contexto. Uma outra doença da alma muito complicada é a inveja. Quantas pessoas sofrem por fazerem comparação? Porque quem tem inveja se compara, né? Eu gostaria de ser igual fulano. Eu gostaria de ter o que ele tem. Eu gostaria de fazer o que ele faz. Está sempre comparando. E quem compara é invejoso. Ela se sente melhor do que um, inferior a outra. Mas a inveja é muito prejudicial, porque a pessoa não consegue conviver com o sucesso da outra. Nós temos que entender que cada pessoa é uma pessoa. Nós nunca seremos iguais aos outros. Jamais. Não existe elemento semelhante. Nem os gêmeos univitelinos são iguais. São espíritos com experiências diferentes. E cada um é cada um. Agora, se nós temos o desejo de ser igual ao outro, inveja boa, ótimo, também nenhum problema. Vamos lançar mão ao trabalho, ao estudo, à dedicação e vamos buscar conquistar o que o outro tem. Mas não ficar naquela inveja de querer ser igual ao outro, de ter o que o outro tem e de fazer o que o outro faz. E quantas pessoas são tremendamente infelizes por cultivar no imo da alma essa inveja. É uma doença que corrói. Quando a gente vê o sucesso da outra e diz, mas por que ele conseguiu e eu não? Por que o filho dele passa no vestibular e o meu não passa? Por que ele arruma um emprego e eu não arrumo? E então, essa inveja é uma doença terrível. Uma outra doença da alma que eu coloco como uma das mais terríveis é a preguiça. Talvez possam discordar, mas preguiça é uma doença, lógico que é. Tem doença pior do que preguiça? Não tem, pode ter igual. A preguiça faz com que a pessoa fique alheia à evolução. Ela fique esperando tudo acontecer a seu favor. E a gente sabe que Deus não aprova a preguiça. Está no livro dos Espíritos. Deus ampara e ajuda quem luta, quem trabalha. Aqueles que não fazem nada, Deus deixa à margem por conta da sua própria sorte. Tem uma passagem muito interessante
quando Jesus e seus discípulos passavam perto de um córrego e tinha lá um senhor com uma carroça encravada no lamaçal, sentado em cima da carroça, parado. Então os discípulos disseram para ele: Senhor, vamos ajudar esse moço. Aí Jesus disse: não, vamos embora, tem muita coisa que fazer. Mais tarde, descendo na beira daquele rio, encontrou outro homem com a outra carroça encravada. E então aquele homem vociferava, achincalhava, batia no animal, fazia um escarcéu danado. Aí Jesus disse para os discípulos: vamos ajudá-lo. Os discípulos disseram: mas como, Senhor? Ajudá-lo? Ele está batendo no animal, está xingando, está gritando, está fazendo uma série de coisas terríveis, nós vamos ajudar. O outro que estava lá quietinho, não bateu no animal, não xingou nem nada, você não quis ajudar. E Jesus disse: bom, ele pelo menos está fazendo alguma coisa para sair do lamaçal. O outro apenas esperou para que alguém viesse ajudá-lo. Então, existe aquele aforismo: ajuda-te e o céu te ajudará. A preguiça é uma doença terrível. Muitas das vezes a pessoa critica: mas você está ajudando um preguiçoso? Lógico, ele é doente. Não, ele não é doente, ele é sadio. Não há doença pior do que a preguiça. Porque essa pessoa nunca vai conseguir nada. E o pouco que ela adquire por outros caminhos, ela consegue acabar com aquilo. E vai viver no final da vida uma situação muito dramática. Então, a proposta é de trabalho. No Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou quanto a gente tem que trabalhar. E então o benfeitor disse para ele: no limite das forças. Então, enquanto tivermos força, nós temos que trabalhar. Se aposentarmos, vamos fazer um trabalho voluntário. Um outro trabalho, ou seja, no sentido de até mesmo para o nosso sustento ou complementação de verba, nós vamos trabalhar. Desde que tenhamos saúde e força, nos compete ao trabalho, porque a preguiça é realmente uma grande doença. Infeliz daquele que não trabalha e que vive por conta da comiseração pública, esperando sempre o favoritismo, uma graça divina, uma graça de alguém que possa assisti-la no momento que essa pessoa mais necessitar de algo. Tudo bem, nunca falta misericórdia e ajuda para as pessoas que carecem desta ajuda, mas do momento que é possível o trabalho, vamos nos dedicar. Preguiça é uma doença que a gente tem que sanar o mais rápido possível da nossa trajetória. Uma outra doença muito grave é a reclamação. As pessoas reclamam muito, reclamam às vezes sem razão. Reclamam porque está chovendo, reclamam porque está fazendo sol, reclama porque tem que pagar imposto, reclama porque por tudo. E quando a pessoa reclama, é um retrato fiel da não aceitação da vida que está vivendo. E quando a pessoa está reclamando e não está aceitando, é uma porta aberta para a depressão. Porque a depressão, na sua classificação, na grande maioria das vezes é por conta de não aceitar as coisas como elas são. E neste mundo, como diz Jesus, nós teremos aflições. As aflições fazem parte da nossa vida, as dores, os sofrimentos. Mas nós não podemos nos deixar abater. Vamos à luta. Como diz o Emmanuel, metade da nossa problemática fica resolvida com o tempo. Caminhe para frente. Não fique parado reclamando. Vamos à luta. Os outros 50% vêm por conta da nossa dedicação, do nosso esmero, do nosso aprendizado, da nossa competência que nós vamos adquirindo pela trajetória da vida. Então é fundamental que a gente faça uma análise
e venha trocar o mais rápido possível esta reclamação pela gratidão. Nós devemos ser muito gratos a Deus por tantas bênçãos derramadas em nossas vidas. E, sem dúvida nenhuma, na sua misericórdia infinita e restrita, nós recebemos muito mais do que nós merecemos. Portanto, ao invés de reclamar, nós vamos agradecer. Agradecer tantas bênçãos derramadas em nossas vidas. E quando nós agradecemos, nós passamos a estar numa sintonia boa com a espiritualidade maior, com o nosso anjo guardião, com as forças transcendentes, e tudo conspira a nosso favor. Jesus, quando disse: se os vossos olhos forem trevas, que grandes trevas serão. Mas sendo os olhos o espelho da alma, se os olhos forem bons, a alma é boa. Então nós temos que procurar olhar a vida com olhos bons e não reclamar. Agradecer a todo instante da vida todas as bênçãos que nos chegam, por N maneiras, por misericórdia de Deus. Para vencer as nossas limitações, essas dores, as doenças da alma, nós temos um mestre, que foi muito claro, para mim, o maior terapeuta, o maior psicólogo que nós tivemos até então, que é Jesus, o Cristo de Deus. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Então, seria muito importante que nós estudássemos o Evangelho de Jesus. Agregado esse estudo à doutrina espírita, porque o nosso Emmanuel diz que nós deveríamos estudar Kardec para entender Jesus. Se nós associarmos, principalmente o Livro dos Espíritos, que é um livro com 1018 perguntas, 1018 respostas, dando para nós o norte, dando para nós os paradigmas que regem a nossa vida, portanto, adequando a estas propostas, pelo estudo, pelo entendimento, nós vamos saber como nós devemos nos conduzir. Tudo na vida tem lei. Lei para o esporte, lei para o trânsito, tem lei para a vida. Então, nós precisamos saber quais são os parâmetros que regem a nossa vida no plano físico e no plano espiritual. E, ademais, quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, nós encontramos formalmente a maneira exata de nós estarmos adequando a essa proposta do Livro dos Espíritos. Quando o conjunto vem para ratificar a lei universal, que é os 10 mandamentos de Moisés. Quando Jesus resume tudo num único mandamento, que é amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então, se nós quisermos estar saudáveis, sem doença do físico, sem doença da alma, seria de bom alvitre que nós estudássemos a proposta de Jesus e seguíssemos fielmente. E ele faz ainda um acréscimo. Quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Nós sabemos que estamos atravessando um final de milênio. Final dos tempos velhos, tempos de equívocos, tempos de ignorância, para entrarmos num tempo diferente, onde realmente o amor tende inicialmente a superpujar o mal. E o mal só existe pela ausência do bem. Então, nossa caminhada evolutiva, um dia estaremos de posse de um amor estuante, de um bem total, onde o mal não terá mais espaço em nossas vidas. Portanto, sendo Jesus o nosso mestre, modelo e guia, devemos dizer: portanto, Senhor Jesus, enquanto a terra luta, sofre e não descansa,
e o homem atribulado se exaspera, guardamos-te a vida e a presença na lembrança, cantando o teu Natal perante a nova era. A tua proteção é luz que não se altera, no tempo que se foi, no tempo que se avança, cada hora contigo é nova primavera, em florações de fé e lauréis de esperança. Glória a Deus nas alturas, canto inesquecível. És tu, mestre do bem, que te abaixa de nível, trazendo a paz, a esperança e o amor aos tutelados teus. Agora, embora haja prenúncio de guerra, nós te amamos, Senhor Jesus, acima das armas da terra, procurando contigo a integração com Deus. Uma paz a todos, um beijo, um abraço virtual, e eu estou à disposição para um bate-papo depois dessas humildes revelações. Aí, pessoal, maravilhosa palestra que nós tivemos, hein? Foi de grande valia, grande ensinamento. Obrigado, doutor Aguinaldo. E agora é o momento que a gente vai abrir para as perguntas, ok? A Jussara está perguntando: pânico, medo, é uma doença física ou da alma? Pode ser curada? Jussara, o pânico é um medo exagerado. Medo nós todos temos e devemos ter. O medo faz parte do nosso instinto de preservação. Mas quando nós temos uma ansiedade exagerada, gera o pânico. E o pânico é um medo extremado. E é uma doença da alma, com repercussão somática no físico. Pode ser curado? Lógico que pode. Quando você faz uma análise, conforme o Sócrates já nos colocou em tempos idos, conhece a ti mesmo, a gente fazendo uma análise e verificando onde nós temos nossa falha e trabalhando nesse sentido, nós adquirimos o equilíbrio mental, emocional, espiritual. E quando a gente adquire esse equilíbrio, é a cura. Quando a gente identifica com as propostas transcendentes, nós vamos nos curando. Porque a ignorância é a grande responsável pelas nossas doenças, pela nossa dor. Haja vista a colocação de Jesus: conhecereis a verdade, não é conheça. Conhecereis a verdade, e ela vos fará livres. Livres de sofrimento, de dor, de frustração, de todas as outras iniquidades, situações desagradáveis. Então, é fundamental que a gente estude, conheça e faça um trabalho, que não é fácil. A gente tem que se esmerar, se dedicar, porque tudo na vida é o senso da repetição. Eu falo que para a gente ter sucesso precisam 4 coisas. Primeiro, a gente ter a mente focada. Segundo, a gente ter a vontade de fazer aquilo. Terceiro, a ação, porque não adianta ter a mente com a vontade se não tiver ação. E o quarto elemento é a competência, que vai existir por conta do uso desses 3 elementos. E nós vamos, na competência, nos curar. Vamos ver outra pergunta. Metástase no fígado tem cura? Sim, lógico que tem. Por vários caminhos. Nós vamos imaginar que o primeiro deles é a extirpação da metástase com cirurgia. Você pode fazer uma ressecção da metástase e resolver. O outro, quando não tem condição, você pode submeter a criatura a uma quimioterapia, e às vezes até rádio, mais químio. A químio também pode desaparecer. Tudo é uma questão de mérito. A gente, dentro da doutrina espírita, nós entendemos assim, viu, Cíntia? Se você tem mérito, o plano divino é automático. Você vai ficar curada por mecanismo A, B ou C. Ou se não tiver o mérito da cura, mas sempre tem o mérito da atenção e da misericórdia de Deus, porque ela transcende ao nosso mérito, você vai ser assistida. E a cura,
às vezes, não está no plano físico. Tá? Quando a gente desencarna e percebe que aquela doença, aquela dor foi importante para a nossa melhoria. Porque às vezes a gente acha que a doença é terrível, que é uma coisa abominável, e não. Às vezes a doença vem como forma. E quem sabe trabalhar isso vai estar muito bem. Outro dia um amigo chegou para mim e falou: estou muito feliz. Eu falei: mas por quê? Porque estou com câncer. Aí um amigo que está do lado, em comum, disse: você acha que maluquice é essa? Você falar que está feliz porque está com câncer? Ué, nós não somos espíritas? Sim, lógico. Pois então, quando você tem um câncer, você está limpando o perispírito. Eu vou desencarnar muito mais limpinho, mais bonitinho. Veja que visão, né? Agora, se falar isso para as outras pessoas, você acha, quero morrer sujinho, feinho e não bonitinho, não quero ter câncer. E o câncer é uma doença ótima, que vai levando a gente devagarzinho para o outro lado, dando margem à reflexão, à análise, ao convívio com as pessoas, de maneira a reparar algumas arestas que estão na nossa trajetória. Com aquela morte bonita do infarto, eu não quero. Quando desencarna de uma hora para outra, ele morreu, que morte linda. Só que chega do lado de lá, acha que foi antes da hora e fica complicado. Vamos lá. A Neide pergunta: não acredito que a depressão seja doença da alma. O doutor poderia falar? Passei por um estresse muito grande e agora estou com depressão. Olha, a depressão é uma doença que muita gente diz assim: isso é frescura. Não, é uma doença que pode acometer qualquer pessoa em qualquer momento da vida. A pessoa não aceitar. Principalmente, existe a doença, a depressão endógena, a causal e a reflexiva. A depressão endógena, ela vem com a gente, já nasce aquela criança triste, geralmente sentimento de culpa de atitudes infelizes do passado. A depressão causal é quando a gente sofre uma agressão física, tipo o parto, uma cirurgia grande, a tendência é a pessoa apresentar a chamada depressão causal. Existe outra depressão que é reflexiva, que é o reflexo da não aceitação de alguma coisa que aconteceu. Aí vem o orgulho, vem a vaidade, vem o egoísmo, tudo por trás, fazendo com que a pessoa não aceite aquilo que está acontecendo. A gente deve aceitar porque faz parte, não acomodar, partir para a resolução, mas aceitar. O que aconteceu, vamos fazer o quê? Vamos procurar trabalhar para que isso seja amenizado. Quando a gente passa a aceitar melhor aquilo que acontece conosco, porque somos pessoas falidas e falíveis, segundo Emmanuel, não precisamos nos surpreender com alguma coisa negativa, perder um parente, perder um emprego, perder a saúde, perder o companheiro, perder o namorado. Nós temos que procurar soluções. Se perder o parente, ele vai desencarnar, vai seguir a vida dele, nós vamos continuar com a nossa. Vai dar uma dorzinha? Vai, mas essa dor existe no coração de todo mundo. Quem que não perdeu um parente na vida até hoje? Só se não viveu quase nada, e todo mundo perde. Quem que não perdeu emprego? Quem não perdeu saúde? Mas nós temos que entender que isso faz parte, é natural na nossa vida. Quando a gente entende assim, fica mais fácil para a gente aceitar e evitar a depressão. A depressão é uma doença, então muda a química cerebral. Então nós temos que procurar um terapeuta para conversar, para que ele mostre para nós os viés, os caminhos que nós podemos usar no sentido de sair daquela situação. E quando a química está alterada pela queda dos neurotransmissores, então vamos usar um antidepressivo. Aí vai procurar o psiquiatra, que vai nos medicar. E essa depressão tem um tempo, às vezes 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, às vezes um pouco mais de tempo. Tem depressões que nós rotulamos como crônicas, que a pessoa vai ter que conviver com aquilo, porque ela também não tem condição de fazer grandes mudanças em nível espiritual. Mas quando nós passarmos a ouvir e entender a proposta de Jesus, nós vamos evitar praticamente todas essas doenças. Por isso que é importante estudar o Evangelho
entender e vivenciar, como forma de uma vida saudável. Perfeito. A Rosineia Fernandes está perguntando. Minha irmã falou que sou a desgraça da vida dela. Como saber se isso é verdade? Olha, Rosiné, eu falo que a gente, quando é rotulado de ser a desgraça, eu vou dizer que você é a solução. Ao contrário, porque você já viu burilar uma pedra de brilhante com flanela? Eu saiba, nunca foi assim. É com lima, com grosa, com martelada. Aí você torna a pedra linda, maravilhosa, para ser engastada no anel. Então, às vezes, nós temos desavenças do passado. O Cristo disse isso. Reconciliai com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele. De outra forma, sereis entregue ao juiz, oficial de justiça, e pagareis até o último ceitil. Quantas vezes nós criamos uma aresta com uma pessoa que convive conosco? Ficamos até inimigos e desencarnamos. O que vai acontecer? Vai chegar do outro lado e vamos nos tornar seres amoráveis? Dois anjinhos com auréola de santidade? Não. Continuamos inimigos. Só que essa proposta não é divina. Nós temos que nos afinizar na lei do amor. Então, o que vai acontecer? Vai nos trazer de volta. Outro dia, eu operei uma senhora com obstrução intestinal. E a filha perguntou assim, minha mãe vai sobreviver? Eu falei assim, provavelmente sim. Falei, que pena. Não, você não entendeu, estou dizendo que provavelmente ela vai sobreviver. Eu falei assim, então, doutor, que pena. Mas como assim? Eu queria que ela morresse. O meu pai, que eu tinha uma paixão por ele, Deus me tirou. Por isso eu não gosto muito de Deus. E minha mãe, que nunca me tratou muito bem, mas me tratou bem, foi minha outra irmã, que me largou de lado. Nossa, eu queria mais que ela morresse, que eu não me dou com ela. Aí eu falei assim, você acredita em reencarnação? Ela falou assim, bom, a minha religião não aceita muito, mas eu já ouvi falar. Eu falei, pois então, vamos imaginar que na outra vida que você viveu, a sua mãe estivesse casada com seu pai. E você foi lá e roubou o marido dela, como amante. Como é que ela iria sentir em relação a você agir assim? Ah, se fosse comigo, eu matava. E tá vendo? Você foi lá e roubou o marido dela. Ela ficou muito aborrecida. Certamente sozinha, às vezes até se matou. Às vezes desencarnou com uma revolta imensa, uma dor no coração. E você ficou com o marido dela, numa boa, até o final. No plano espiritual foi revelado que a sua mãe estava com muita raiva de você, exatamente porque você foi lá e roubou o marido dela. Como o plano espiritual é muito sábio, disse, mas tem solução, vamos consertar isso. Voltam lá para a Terra, os dois vão voltar marido e mulher, vamos devolver o marido para ela. E você, para não roubar o marido dela de novo, nós vamos colocar você como filha. Como é que essa mãe iria receber você como filha se inconscientemente, no íntimo da alma, você roubou o marido dela no passado? Logicamente que a mãe ia te tratar muito bem. Uma sintonia vibratória aí não foi legal. Então, ele ia te tratar mal. Agora, se você quiser ter uma mãe legal, uma irmã legal, uma filha legal, uma amiga legal, numa outra existência, trate de cuidar bem da sua mãe ainda nesse final de existência. Doutor, olha, ela sempre tratou bem minha outra irmã. Mas no final da vida ela pediu para morar comigo. Não entendo isso. Pois então, misericórdia divina, te dando a oportunidade de tratá-la bem para vocês duas terminarem muito bem, para na outra estarem muito bem. Então, Rosinéia, você não é desgraça da sua irmã. Você é a solução para a problemática das duas. Procure se afinizar na lei do amor e está tudo certo. Bom, doutor, mais uma pergunta. A Mena Gião. A ligação do tumor cerebral
com a doença da alma? Bom, veja, quando a gente desencarna, toda a impressão das nossas vidas pretéritas fica a impressão de todas as vidas fica arquivada no nosso perispírito, que acompanha o nosso espírito onde quer que ele esteja. Como vai ser o molde de uma nova existência, de um novo corpo? Então, nós trazemos no perispírito aquilo que nós arquitetamos na trajetória do tempo. Vamos imaginar que eu dei um tiro na cabeça, ou tomei um veneno para me matar, ou eu até matei alguém, ferindo a pessoa na cabeça. Isso vai gerar um problema em nível cerebral do perispírito e vem como forma de uma doença do espírito, que vai transladar para o corpo. Por isso que eu falo que a doença do corpo é doença também do espírito. Então, essa pessoa vai desencadear na trajetória do tempo um tumor cerebral, que é uma forma dela expurgar a doença do espírito, a mácula perispirítica, e ter depois um perispírito limpo para uma nova existência que virá depois dessa existência em que ela tem o tumor cerebral. Então, as doenças do físico também são doenças da alma, se não dessa existência, de uma existência passada. E que a gente tem que entender assim, louvar e agradecer a Deus pela oportunidade de estar resgatando os débitos. O Jesus não falou? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, não precisa que alguém nos dê um tiro na cabeça para a gente resgatar um débito de uma morte que nós imprimimos a alguém. É um tumor. Aí vem a dor, vem o sofrimento, vem a reflexão, e aí vem a transformação. O Ezequiel, um profeta bíblico, ele disse, meu pai não quer, se tratando de Deus, né? Meu pai não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Então, Deus não se compraz na nossa dor, no nosso sofrimento, Deus é amor. Mas ele nos dá a oportunidade da transformação. E a dor é uma grande mestra. Tanto é que está lá a dor reservada aos eleitos do Senhor. Tá. Isabel Cristina Batista fazendo essa pergunta. Doutor, eu fiz bariátrica há 10 anos atrás. Tinha diversos problemas de saúde devido à obesidade. Eliminei 60 quilos. Não tenho mais problemas de saúde e mantenho o peso. Fiz alguma negligência ou algo errado comigo que possa afetar futuramente a minha vida espiritual? Desculpe a ignorância. De jeito nenhum. Eu acho que se você ficasse obesa, você poderia desencarnar muito mais cedo. E como você fez a bariátrica, que era um recurso, já que você não conseguia outro, né? Você vai prolongar a sua vida sem sofrimento, sem dor, sem doença. O diferencial está o que é que você vai fazer da sua vida. Porque eu vejo pessoas fazendo bariátrica e depois se enveredar pelo sexo desmedido, enveredar-se pelo alcoolismo, enveredar-se a comer novamente, engordar tudo de novo, entrar no jogo. Então, nós vamos resolver um problema, vamos criar outro, assim não funciona. Mas o fato de você ter sido operado, emagrecer, estar bem, nenhum problema espiritual, pelo contrário, uma solução para que você possa estar bem e desenvolver bem as suas aptidões nesse resto de existência que lhe resta, né? Então, eu acho que não pense assim. A cirurgia veio para solucionar problemas daqueles que não conseguem solucionar sozinho. Mas o que vai pesar na balança é o que eu vou fazer da minha vida. Depois que como acontece, depois que eu fico bonitinho ou bonitinha, e por conta disso desfaço o casamento, eu vou arrumar uma outra pessoa e vou fazer outras coisas que não devem, aí complicou. Nós vamos resolver um problema em nível material, vamos complicar em nível espiritual nossa vida. Então, eu acho que não, aí é complicado. Mas se você emagreceu, está bem, curta a tua vida, curta esse momento e faça todo o bem possível. Diz o Chico, façamos o bem possível hoje, porque amanhã ele será o nosso único advogado.
Então, façamos o bem. Essa é a tônica da vida. Bom, essa vai ser a nossa última pergunta, né? E depois a gente já vai para o encerramento. Eu queria adiantar o agradecimento a todos que estiveram com a gente essa noite, né? E assim que o senhor terminar de responder, o senhor já pode fazer as despedidas também, tá, doutor? Então vamos lá, Aline Edmonds. Tem explicação psicossomática para as varizes? Logicamente que não. Psicossomática é alguma coisa psíquica que envolva o físico. Varize é um defeito que você tem valvular, um defeito que você tem nas suas veias, e por conta disso forma as varizes. Então, agora, se você pensar que essa varize é porque você fica sedentária, ou porque você é obesa, porque você teve algumas coisas que contribuíram para a formação das varizes, então, o problema não é a sua psique, não é a sua mente que está gerando isso. Você pode ter comportamentos que contribuam para a formação de varizes. Até em nível profissional, se você fica muito sentado o dia inteiro, você pode desenvolver varizes. O que tem a ver com a mente? Nada. Você está trabalhando, sua profissão exige que você fique sentado, você vai ter varizes. Agora, você pode ser uma neurótica e não ter varizes, e pode ser uma pessoa extremamente equilibrada e ter varizes. Então, não é uma doença psicossomática, é uma doença física. Agora, por que ela apareceu em nível do físico? Aí a gente tem que analisar. No livro me fugiu o nome do livro, mas é de André Luiz, daqui a pouquinho eu lembro, Missionários da Luz, está lá uma moça que pediu para um engenheiro, um transcendente, criar um corpo para ela. Aí o engenheiro fez um corpo bem complicadinho para ela, gordinha, aquilo que mulher não gosta de ser. E ela falou, não, mas esse corpo está muito bonito, eu quero mais complicado ainda. Não, peraí, já está bom. Não, eu quero um corpo mais complicado. Porque numa outra vida eu fui prostituta e aproveitei desse corpo, comprometi minha vida. Aliás, algumas encarnações com o corpo perfeitinho e não consegui sair desse marasmo espiritual. Então, eu quero um corpo muito feio para não correr esse risco. O que não é garantia, porque você pode nascer com um corpo muito feio e não se prostituir. Mas aí ele criou um corpo bem feio, bem horrível. Agora tá bom. Então, veja, por que ela teve aquele corpo feio, obesa, disforme? Porque obesidade não é feiura. Eu estou falando de uma deformidade que, no parâmetro que se cria de beleza, então vem um corpo que não é tão aprazível assim. Mas, de qualquer forma, por que ela pediu isso? Porque lá atrás ela não conseguiu vencer as suas limitações para outro caminho. E o corpo foi um fator positivo no sentido dela se complicar, porque era um corpo bonito. Então, se você pede um corpo feio, às vezes vem até com varizes também, por conta de algumas coisas que você não conseguiu vencer lá atrás. É kármico? Sim. É psicossomático? Não. É simplesmente um débito de outras vidas e que acabou por repercutir no físico. Bom, quero agradecer muito a atenção de vocês, o carinho, as perguntas que enriqueceram a nossa fala tão modesta, e dar um abraço a você, Rodney, e a todos os seus companheiros aí desse grupo maravilhoso, Cascata de Luz. Estou sempre à disposição de vocês. Nós que agradecemos, né, a sua boa vontade, a disponibilidade do seu tempo, né, e de todos que estão aqui, né, lembrando a importância de sempre consultar o seu médico, né, o médico físico, né, porque, afinal de contas, assim como o doutor Aguinaldo, existem milhares de médicos prontos a nos ajudar a curar as doenças físicas, né, e como ele bem explanou para a gente aqui,
O ideal é que a gente cuide da alma, da nossa mente, né? Através da mentalização, do trabalho voluntário, da caridade, do amor ao próximo, né? Sem deixar de consultar o médico, de se cuidar junto aos médicos da Terra também. Isso tem que ficar muito claro, porque tem muita gente que acha que só ficar rezando vai resolver o problema, né? Sem ter atitude, sem ter um auxílio do médico da Terra, né? Mais uma vez eu quero agradecer a todos, né? E esse tema nada mais foi do que um complemento das outras duas palestras que a gente teve, né? Que a gente falou de temas muito semelhantes e que acabaram sendo completados com essa brilhante palestra. Então eu vou convidando a todos, né? Que fechem os seus olhos, analisem tudo aquilo que nós vamos falar neste momento de uma forma positiva, né? Já fica como um exercício de positividade, né? Vai ser o momento das nossas vibrações, onde nós vamos mentalizar tudo aquilo que eu vou falando de uma forma positiva, né? Então, neste momento, nós vamos agradecer ao Dr. Aguinaldo pela oportunidade do aprendizado, né? Agradecê-lo por dividir o seu conhecimento, as suas palavras, né? E vamos mentalizar que muitas outras pessoas recebam esses ensinamentos também, né? Vamos vibrar neste momento pelos nossos lares, pelos nossos parentes, familiares, que nós possamos ter uma visão positiva da nossa casa, dos nossos familiares, todos unidos, felizes. Vamos mentalizando e vibrando pelos hospitais, pelos orfanatos, pelos asilos, pelos presídios, né? Vamos mentalizando pelos empregos, pelos nossos vizinhos, pelas escolas. Vamos vibrar pelas pessoas que tiraram as suas vidas, pelas pessoas que estão deprimidas, que estão sofrendo qualquer tipo de doença da alma, doença física. Que nosso Pai possa proteger a todos, possa banhar com suas energias salutares, né? Possam contar com a sua bondade, que cada um dentro do seu mérito possa alcançar o seu objetivo. Que todos nós possamos levantar com mais vontade, com mais energia, com mais determinação. Que possamos ser mais focados, que possamos ser mais objetivos e determinados àquilo que nós queremos para as nossas vidas. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Na próxima quinta-feira estejamos juntos novamente. Que assim seja, graças a Deus. Cíntia, um abraço. Um recado, Cíntia? Rodney, um abraço e até uma... Obrigada, viu, doutor Aguinaldo, pela presença. Obrigado, doutor. Um grande abraço, prazer enorme conhecer o senhor. Que bom. Recíproco. Então, até amanhã, que nós teremos mais uma palestra amanhã sobre mediunidade. Não percam. Conto com a presença de todos. É isso aí, que Tchau, todo mundo gente. esteja aqui com a gente. Tchauzinho a todos, boa noite. Fiquem com Deus e até mais.